E hoje nós não vamos demorar muito, mas eu prometo que até 15 para meia-noite nós vamos embora, para não virar outro dia, amém? Tá bom ou não? Uma meia dúzia gostou, outras não, né? Mas é brincadeira, queridos. Queridos, hoje foi um dia muito importante. Todo mundo aqui foi até as urnas hoje? Sim ou não? Amém. Eu espero que você foi inteligente, né? Porque quando os maus governam, o povo sofre. Isso é bíblico. Espero que você foi inteligente. Queridos, a igreja, o povo crente, o povo cristão, ele não pode ficar longe disso. Nós não podemos nos envolver, mas nós também não podemos nos abster disso. Nós precisamos ter também voz de influência, amém? Eu profetizo que nos próximos anos de eleição, que levante mais crente, como vereadores, como candidato a prefeito, amém? Que cada igreja consiga colocar um lá dentro, para que a gente consiga ter voz também. Nós não podemos ficar longe disso, amém? Queridos, eu quero falar sobre um tema hoje que vai mexer com você. Como sempre, né? A gente não vem para falar o que a gente quer ouvir, mas a gente vem falar aquilo que Deus espera que aconteça. Eu quero falar hoje sobre santificar-se para o extraordinário. Diga, santificação para viver o milagre. Então eu preciso viver uma vida de santificação para viver o sobrenatural de Deus. E quando fala de santificação, a gente já treme. Porque se santificar é dizer não para o pecado, é viver uma vida alinhada e adequada na presença. Por isso que eu disse para você que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós nos transformamos. Então, é necessário santificar-se para viver o extraordinário. Eu quero que você entenda uma coisa: todas as missões grandiosas da terra, Deus entregou a alguém que Deus achou graça. Você já percebeu? O mundo estava um caos, diga um caos. Deus falou assim, eu vou mandar água e vou acabar com tudo. Não foi isso que aconteceu? Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Moisés, em Noé. Está entendendo ou não? Aí Deus aparece para Noé e fala: Noé, vem aqui, eu quero conversar com você, Noé. Tem um grande projeto, Noé, para acontecer agora na terra, e que vai começar por você, Noé. Noé, você vai construir uma grande arca, e nesta arca você vai salvar a sua família. Diga família. Tudo que Deus vai fazer de grandioso na terra, Deus levanta alguém que se santificou. Você sabe que a santificação é separar-se para Deus, ou separado para Deus. Pode estar acontecendo um caos. Aquele que se santifica ou se separa para Deus e diz não ao pecado e a não a si mesmo, para a sua própria carne, Deus sempre vai usar estas pessoas para realizar grandes coisas na terra. Deus sempre vai chamar essas pessoas para realizar coisas grandiosas e extraordinárias. Você pode ter certeza disso. Quando Deus precisou de uma pessoa para governar dentro do Egito, governar dentro da terra do inimigo, Deus pegou uma pessoa que se separava para ele, José. Porque na casa do José, na casa de Jacó, de Israel, os irmãos odiavam José. Por que odiava José? Porque chamava José de quê? Cagueta, dedo duro, queridinho do papai. E hoje nós estamos vivendo um tempo que aquele que expõe o pecado é apedrejado por aquele que pecou. Às vezes, para você se separar e se santificar, vai ter amigos que você ama que vai ficar com raiva de você. Vai ter pessoas que vai se afastar de você.
Por quê? Porque você vai defender o propósito, você vai lá e vai falar a verdade, você não vai omitir. Então José, ele é odiado pelos irmãos, mas é santificado para Deus. Ou seja, um homem separado. Entende que todo aquele que se santifica se aproxima de Deus, e quem se aproxima de Deus prospera no propósito. Enquanto aqueles que não se santificam estão vivendo a vida de acordo com a intenção do coração e da carne, ele sempre vai odiar aquele que se separa para Deus. Porque a presença de alguém que é separado por Deus incomoda, diga incomoda. Você pode ver que todo aquele, dentro de uma empresa ou de uma casa, dentro de uma cidade, que ele se estabelece um princípio para cumprir segundo a vontade de Deus, ele vai ser perseguido, ele vai ser acuado, ele vai perder amigos, porque ele tem um caráter, ele busca se santificar diariamente. Como é, quando eu era jovem e ia praticar as coisas erradas, eu era o primeiro a falar para os meus amigos: pô, mas você é careta, hein? Nada pode, que vida sem graça é essa que você vive? O santificado, ele sempre vai se abster das coisas da carne. Aquilo que parece normal para quem não está se santificando, para aquele que se santifica, é anormal. Ele diz: não posso. Então todas as vezes que Deus vai separar alguém para uma grande obra, é porque aquela pessoa está gastando a vida dela em santificação para Deus. Repita comigo assim, ó: gastar a minha própria vida, gastar o meu tempo, gastar os meus sonhos, as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. Isso aqui é viver uma vida de santificação. Santificar é separação, você se separa para Deus. Quando você é um separado, você se separa para Deus, você não vai mais compactuar com algumas coisas. Você vai se afastar de algumas coisas. Você vai andar longe de alguns problemas. Santificai-vos significa: Deus tem prometido para nós uma manhã melhor. Foi isso que aconteceu quando Josué fala com o povo. Josué capítulo 3, versículo 5. Eu quero gastar tempo aqui hoje com essa palavra, querido. Josué, a Bíblia diz assim, ó: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Diga assim, ó: as maravilhas só vai acontecer quando você se santificar. Diga: a santificação atrai o milagre. Você pode ver, quando você se alinha, quando você coloca a cabeça no lugar e fala assim: não, agora eu vou pegar firme, agora eu vou fazer certinho, agora eu vou fazer conforme a Bíblia está dizendo. Queridos, vai haver tanta perseguição, vai haver tanto falatório, vai haver tanto problema, mas você pode ter certeza, se você permanecer firme, você vai ver as maravilhas. Você vai ver as bênçãos de Deus chegar. Qual era a condição para Deus ajudar esse povo? A santificação. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Olha que coisa séria. Santificação é você dizer: não é o tempo. Tem gente que não se santifica porque é apressado, porque quer fazer coisas fora do tempo. Tudo tem um preço, diga: tem um preço. Eu vou ter que matar a minha vontade, a minha vaidade, o meu orgulho. Eu vou ter que matar, eu vou ter que me moer todinho para me santificar. Eu vou ter que dizer não. Se eu quero ver as maravilhas de Deus, eu preciso tomar uma postura. O que eu posso, o que eu não posso. E tem coisas que você não pode agora,
mas você vai poder amanhã. Mas quando você se antecipa e quer viver algo que não é para agora, você vai pecar. Porque aquilo que está programado para acontecer amanhã, você não pode viver hoje, porque você vai pecar contra Deus. Então entenda que a santificação é a condição para viver as maravilhas de Deus. A santificação é a condição estabelecidas. Você quer ver a maravilha de Deus na sua vida, nos teus negócios, no teu casamento? Então se santifica, se separa para Deus. Começa a fazer uma série, uma lista de coisas que você vai dizer: isso aqui eu não posso, não posso, não posso e não posso. Eu não posso me corromper. Quem está entendendo, diga amém. A santificação é a condição para viver as maravilhas. Josué disse: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Qual é a área da sua vida que você quer ver a maravilha acontecer? Qual é a condição? Mudar algumas coisas que estão fora do lugar. Não tenha dó da sua carne, não tenha dó daquilo que você comete, que tira a santificação, não tenha dó, corte. A Bíblia fala para cortar o mal pela raiz, a Bíblia diz que o machado já está posto à raiz. Se a condição é a santificação para estar em Deus, então eu preciso cortar algumas coisas. Diga, cortar algumas coisas. Diga assim, cortar aquilo que eu gosto. Aquilo que a carne pede, diga assim, é sofrimento. Não é? Tem que sofrer. Tem que cortar, diga cortar. Ah, não, mas sabe o que é? É porque eu tenho um apego emocional por essa situação, por esse pecadinho aí. Meu irmão, se você quer mudança de vida, transformação, então por favor, entenda a palavra que o Senhor está te revelando hoje. Corta! Passa a navalha nisso. Pois tem gente que ele está há anos suspirando, desejando, ansiando por uma promessa que Deus liberou e até hoje não chegou. Os céus estão de bronze, porque não está se santificando. A promessa existe, mas por conta da falta da santificação em algumas áreas da sua vida, seja emocional, seja profissional, seja físico, seja qual área for, se tem um problema ali, está impedindo Deus de realizar maravilhas. Está entendendo isso? E isso só vai destravar em sua vida quando você consertar essa coisa. Não adianta. Tem gente que ele entende, só que aquela coisa do orgulho, não, isso aqui eu vou continuar assim. Querido, você está lutando contra aquilo que Deus quer liberar. Você está indo de contramão, você está indo na contramão de Deus. Essa santificação, ela precisa acontecer em nossas vidas. Santifica a tua casa, santifica as tuas finanças, santifica a tua empresa, santifica o teu casamento, santifica-se. É dizer não. Esse negócio é bom, mas eu vou dizer não para ele, porque não é o tempo. Estão entendendo isso? Olha uma liberação que Deus deu para o nosso pai na fé, Abraão. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que ele manda fazer? Qual é a orientação? Ande diante e seja o quê? Integridade. Para você ser íntegro e ter integridade, você precisa se santificar.
Não tem como andar com Deus se não for em santificação. Deus já começa a falar para ele como ele tem que se comportar. No versículo de número 2, vai haver liberações. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. Qual é a condição? Integridade. Qual é a condição? Santificação. Ser separado para Deus. O resultado que você espera na sua vida não está na tua inteligência humana e nem na tua força. O resultado que você quer acontecer na tua vida está relacionado à integridade e santidade. Tem uma liberação de Deus aqui, amém? Deus começa a liberar sobre ele, versículo 3, a Bíblia diz assim, queridos, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhes disse, preste atenção, versículo 4, da minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de uma multidão de nações. Rapidamente, já não será chamado Abraão, agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma, multidão de nações. Eu o tornarei extremamente fértil. De você farei nações, e de você procederão reis. Tem uma promessa ou não tem? Só que essa promessa já começa com uma cobrança: ser íntegro, ser separado, ser santificado para mim. Toda promessa de Deus, para se cumprir em nossas vidas, precisa ser íntegro, precisa ser santificado, porque quer dizer separado para Deus. Tem coisas que vai acontecer quando tiver ajustes. Estão entendendo? Tem uma promessa liberada para a sua vida. Tem uma promessa liberada em todas as áreas de sua vida. Mas precisa colocar uma coisa. Esta é a chave da liberação, para que a promessa aconteça. Aqui ele está dizendo no verso 7, a Bíblia diz assim, estabelecerei a minha aliança como a aliança eterna entre mim e você, e a sua futura descendência, por todas as gerações, para ser o que? O seu Deus e o Deus da sua descendência. Verso 8, a Bíblia diz, olha só, darei a você a sua descendência, como o que? Propriedade perpétua, toda a terra de quê? Agora presta atenção, diga assim, tem uma liberação, diga um documento, que garante uma terra, diga perpétua, diga ninguém, em todo o tempo, ou estação, ou gerações, pode mudar decreto. Só que por que o povo sofre? Porque eles não cumprem a primeira parte da aliança, seja íntegro. Todas as vezes que o povo de Deus sofreu, foi porque se corromperam, perderam a integridade, perderam a santificação. Por isso que há sofrimento, porque há aqui uma liberação perpétua, e ele está dizendo aqui, claramente, onde você, olha você, agora o que? Estrangeiro, além disso, sereis o Deus deles. Versículo 9, rápido para mim, da sua parte, diga assim, toda a aliança tem duas partes, não é assim um casamento? Sim ou não? A mulher promete e o marido também promete. Toda a aliança precisa ter compromisso de ambos os lados.
Da minha parte, Abraão, vou fazer tudo isso, mas agora da sua parte, da sua parte, Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tanto você como a sua futura, por todas as gerações. A parte de Deus é liberar sobre você bênção, a sua parte é se santificar e se manter íntegro. Está vendo? Deus está dizendo: eu vou te dar a terra, eu vou te dar a riqueza, eu vou te abençoar, seus filhos serão abençoados, da sua descendência vai surgir reis, vai surgir rainha, mas tem uma coisa, da sua parte eu vou cobrar fidelidade, integridade, santificação. Para que aconteça na sua vida, você tem que cumprir a sua parte. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: a sua parte tem que ser cumprida. Ah, mas é porque para mim é difícil. Difícil é para ele. Para nós é só obedecer. É só matar a nossa carne e obedecer. Porque da tua parte, Abraão, eu quero que você cumpra a aliança. Porque é fácil a gente cobrar do outro aquilo que a gente mesmo não faz. Porque a maioria das pessoas gosta, é bons para cobrar do outro aquilo que nem ele faz. Isso é de geração. Porque eu cresciam lá que se fumava, mas se a gente fumasse a gente apanhava. Que se bebia, mas se a gente bebesse apanhava. Porque é fácil a gente cobrar algo que a gente não faz. Deus está dizendo: tem algo aqui, eu vou abençoar a sua descendência, a sua geração, e do teu ventre, Abraão, vai surgir reis sobre a terra, vocês vão governar a terra é sua, Abraão, e da tua descendência, mas toda a tua descendência, você precisa ensiná-los a se santificar. Os pais que estão aqui presentes, se você não ensinar os seus filhos a se santificar para Deus, porque nos últimos tempos a gente está vendo os pais empurrando os filhos para o mundo. É pecado e o pai está abençoando o pecado. Não está certo. E a gente está abençoando. Deus está dizendo que tem uma bênção para nós, você pode dizer amém? Mas precisa ter separação, se separa para Deus. Levante dentro da tua casa todos os dias e levante um altar de adoração na mesa de comunhão, porque a mesa ao qual vocês se assentam para ter as suas refeições é altar de Deus. Aonde você levanta a tua mão todos os dias e agradece pelo alimento. Aonde você levanta as mãos todos os dias e diz assim: nós somos o que somos graças a Deus, nós temos o que temos porque temos um Deus, nós somos abençoados porque nós temos um Deus. Isso é ensinar a sua geração a não perder a herança, porque existe uma herança para nós. A santificação é a porta que se abre para o sucesso. Estão entendendo isso? Santidade tem a ver com intimidade. Diga: santidade tem a ver com intimidade. Ei, quando a gente erra, presta atenção aqui, quando a gente erra, cai em pecado, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Por que a gente se afasta? Porque a gente se envergonha. Aí a gente começa a falar assim: puxa, mas Deus não está me ouvindo, Jesus não está me respondendo. Por quê? Por conta do pecado. Porque a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é os nossos pecados, é a nossa iniquidade, amém? A gente se afasta, a gente se esfria, a gente não quer mais fazer as coisas que fazia antes. A gente não quer mais cultuar, a gente não quer mais adorar, a gente fica amarrado, e aí entra o espírito da acusação que martela dia e noite na nossa mente.
e começa a dizer: você não é digno, porque você perdeu a presença. A santificação, ela vai te levar para a mesa da comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Essa santificação, ela não pode acabar no meio da igreja. A santidade nos leva à sala de intimidade. Quando você diz não ao pecado, você está indo em direção à sala de intimidade. Quando você diz não à tua carne, você está indo mais próximo da sala de intimidade. E é na sala da intimidade que vai ser liberado decretos. Porque quando Deus está falando com Abraão aqui, está na sala da intimidade. Quando Deus está falando com Noé, está na sala da intimidade. Ou você não notou ainda que as Sagradas Escrituras vai mostrar por vezes Deus chamando as pessoas no particular para falar? Deus falava no meio de todo mundo? Eu quero falar com você, Moisés, sobe para cá. Eu quero falar com você, Josué. É no particular. Todas as vezes que você se santifica, você entra na sala da intimidade. E na sala da intimidade vai ser liberado decreto sobre a sua vida. Por isso é importante. O pecado nos afasta de Deus, mas a santidade nos aproxima. Eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que eu quebro os princípios, eu me afasto. Mas todas as vezes que eu volto para Deus, eu me aproximo da sala. Eu entro para dentro. O que me afasta é a falta de integridade, é a falta de honestidade. O que me afasta, querido, é a falta de temor. Mas quando você se santifica, o mundo lá fora vai falar assim: aquele lá, coitado, aquele lá só se esconde na igreja. Mas na verdade ele está vendo no mundo físico. Mas você já se consertou com Deus, já pediu perdão para Ele, você está na sala com Deus. Por quê? Porque começa a mudar. Deus nos chamou para se santificar para Ele. Deus te chamou para se santificar. As vitórias do povo de Deus e sobre os seus inimigos está relacionado com a santificação que eles tinham. Todas as vezes, santificai-vos, porque amanhã vocês verão as maravilhas de Deus. E isso é uma chave que eu quero que você pegue aqui hoje, nessa noite. Você vai fazer uma lista, só você e Deus, vai colocar no papel, lá no seu diário. Você vai colocar lá as suas mazelas, os seus pecados, as suas coisinhas. E você vai pegar e escrever tudo. Depois você vai rasgar e falar: Deus, estou despedaçando aqui agora isso aqui. E eu vou me santificar, porque você vai entrar na sala de comunhão. Deus vai liberar coisas extraordinárias na sua vida. A santificação precede as conquistas. Todas as vezes que você se santifica, você vai receber conquistas. Porque Deus, Ele vai liberar sobre a sua vida. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:7: porque Deus não nos chamou para o quê? A impureza, mas para... Deus não te chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus te criou para ter relacionamento com Ele. Quem quer se relacionar com Deus aqui? Então guarda o teu coração da impureza. Não deixa a impureza entrar. Não deixa a falta de temor entrar. Porque você vai começar a falar com Deus, e Deus vai começar a falar com você, e vai começar a acontecer grandes comunhão entre você e o Espírito Santo. Você vai entrar na sala da comunhão, você vai chorar, vai deitar no colo dele, você vai abraçar ele, ele vai revelar para você as coisas que você precisa para você crescer. Mas você tem que não aceitar mais
aquilo que é impureza. A santificação abre caminhos para se viver as maravilhas de Deus. Como assim, apóstolo? A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Pois é, Jesus, ele santificou o corpo naquela cruz. Ele pagou o meu pecado e o seu pecado. Ele santificou todo aquele que crê nele. A santificação é o caminho. É o caminho, querido. Você tem que ser forte e dizer não. Não aceitar. A santificação é o caminho para viver as maravilhas de Deus. Se quisermos experimentar isso, nós vamos ter que dizer não para nós e dizer sim para Deus. Isso aqui é o caminho da santificação. Diga, a santificação é o caminho das riquezas. A santificação é o caminho das riquezas. Ser íntegro. Não foi isso que a palavra falou com Abraão? Se você for íntegro, santificado, eu vou te dar tudo isso aqui. Eu vou te abençoar. Não só você, quanto também a sua descendência vai ser abençoada para a glória de Deus. A santificação é o caminho para a riqueza. Olha o que a Bíblia diz em Jó capítulo 1. Eu quero ler com você isso aqui. Jó capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aqui. Na terra de Uz, vivia um homem chamado o quê? Jó. Era homem o quê? Íntegro. E o que mais? Justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Não foi o que acabamos de ler agora em 1 Tessalonicenses? Diga assim, ó. É possível. Só depende de mim. É possível. Ele era íntegro, honesto e evitava o mal. O que ele fazia? Evitava o mal. Deixa eu te falar uma coisa aqui, presta atenção. Você já sabe que aquela área é a sua fraqueza, não é? Por que você vai lá? Eu não posso ficar a sós com a minha namorada, então por que você está ficando? Você pode evitar o mal ou não pode? Hã? Você sabe até onde você pode ir, e você sabe qual é o ponto que você vai se perder, porque você é fraco naquela área, ok? Então o que você tem que fazer? Evitar. Por que existe placa de pare em toda a cidade aí? Para evitar o quê? Acidente. Você sabe que a placa está lá, você não para porque você não quer, você passa direto porque você quis. Porque está pagando para ver. Jó evitava o mal. Isso é viver uma vida íntegra. Isso é viver uma vida de santificação. Andar evitando o mal. Diga, o mal é uma realidade. Ele existe. Existe ou não existe? E o que ele faz? Ele evita o mal, versículo 2. Você não está evitando o mal porque você não quer. Tem coisas lindas para acontecer na sua vida, mas porque você não está evitando o mal, você perde a bênção. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, versículo de número 3. A Bíblia diz aqui rapidamente. Possuía 7.000 ovelhas. Diga, 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. 500 juntas de bois. E 500 o quê? Jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. E era o homem mais importante. Diga, evitar o mal. Ser íntegro. Vale a pena. Diga, a fonte da minha riqueza é o meu comportamento para com Deus. A Bíblia vai dizer para nós, versículo 4, preste atenção. Os seus filhos costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5, rapidinho. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los. E o que? Diga, purificava. Está vendo como era o comportamento de Jó? Vem cá,
Vamos nos purificar, ó. De madrugada, ele o quê? Oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez, diga talvez, os meus filhos tenham em seu coração pecado e o que mais? Amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante. Diga a purificação, a santificação, a integridade é uma prática constante. Sabe o que ele fazia? Ó, ele não tinha nada concreto, ele só pensava que os filhos poderiam ter pecado contra. Jó sabia que a integridade, a santidade, atraía a presença e a riqueza dos céus para a vida dele. Por isso ele tinha tanto medo, diga, tinha tanto medo de pecar contra Deus. Então, quando os filhos dele iam para os banquetes, ele chamava os filhos para santificar os filhos, purificar os filhos. Vem cá, vamos orar, vamos pedir perdão a Deus. Pai, mas eu não pequei, não quero saber, pede perdão para Deus. Mas a gente não fez nada de errado lá, pai, só tinha suco de uva, não quero saber, pede perdão para Deus. Mas nós não falamos nada contra, não quero saber. Vamos pedir perdão a Deus, vamos nos consagrar a Deus. Ele só pensava. E ele fazia com que os filhos deles se santificavam. Queridos, a gente hoje, a gente tem um discurso. Não, eu não estou pecando. A gente está confortável com isso. Não estou fazendo nada de errado. Eu acho que eu posso, eu já estou tão santo que eu acho que eu vou na igreja só 3 vezes por ano. Porque tem gente que está assim, só 3 vezes no ano, ou só na ceia. Inclusive temos ceia domingo. Queridos, preste atenção na preocupação para manter tudo em ordem. Versículo 6, olha isso aqui. Ó, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E quem que foi junto? Satanás também veio entre eles. Olha que algo interessante. O Senhor pergunta o que ele faz na terra: perambular pela terra e andar. Você viu o ofício do diabo? Quem anda perambulando para lá e para cá, em casa, querendo saber das coisas, curiando, cuidado, viu? Cuidado. Ele está por aí, só andando. Repita comigo assim, ele está por aí. Entra na cabeça de quem aceita, né? E aí Deus, ele vai expor aqui, Jó, versículo 8. Então o Senhor disse a Satanás: reparou em quem? No meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Uau! Está pegando aí? O que esse homem fazia de tão extraordinário? A Bíblia está falando que ele andava dando esmola na rua, que ele andava dando sopão na rua. A Bíblia está falando que ele era íntegro, fugia da aparência do mal e se santificava todos os dias. Porque tem gente que ele faz caridade e acha que ele pronto, já pagou a conta. Não que a caridade não é para ser feita, mas tem gente que aprendeu, se ele fazer a caridade, pronto, ele já pagou a conta já. Continua vivendo a mesma vida de errado, a mesma coisa errada, e acha porque ele fez um bem ali a alguém, comprou uma marmita para alguém, comprou um lanche para alguém, ele fala, já fiz a minha parte hoje. Não, querido, nós precisamos nos santificar. A Bíblia diz aqui, não tem ninguém como ele na terra. Um homem o quê? O que esse homem era, igreja?
íntegro e o que mais? Justo. Que teme a Deus. Leia bem alto. E evita fazer o mal. Aonde tem o foco do mal? Eu não vou. Está entendendo não? Ai, apóstolo, mas estão me chamando. Então vai, ué. Você quer ir? Eu só te falo uma coisa, se você ficar indo muito, vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo e nós não vamos se encontrar lá. É Ele que toma a atitude. Diga integridade, santificação. É você que escolhe fazer. É você que decide. Agora, tudo isso que Jó fazia, beneficiava Jó e os seus filhos. A Bíblia diz no verso 9, aqui nós vamos orar, a Bíblia diz, Satanás respondeu, será que Jó não tem razão para... Olha, o que ele fala? Será que ele não tem razão para temer a Deus? Por que ele falou isso? Versículo 10, por que ele falou isso? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tendes abençoado tudo que ele faz? Olha aí, abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão o quê? Espalhados por toda... Diga assim, ó, vale a pena não praticar o mal, vale a pena se justificar não, se santificar, ser separado para Deus, porque a fonte de Jó era Deus. Aí ele falou assim, mas não está vendo tudo que o Senhor faz por ele? Queridos, vale a pena você dizer não para a tua ignorância, vale a pena você dizer não para você mesmo todos os dias, para agradar a Deus, porque esse Deus, Ele vai te abençoar. Diga assim, ó, Deus vai colocar uma cerca, e vai te proteger, quando você decide não fazer o mal. Deus vai te proteger. Todos os que buscam a santificação alcançam as riquezas. Tem algo de Deus para a sua vida, igreja. Todos que buscam a santificação alcançam as riquezas. A santificação ativa a velocidade do mundo espiritual nos propósitos de Deus na sua vida. Diga, vou fugir do mal. Irmãos, e isso inclui fugir de pessoas, porque tem gente que é a nossa fraqueza. Alguém que já teve um amigo que era a fraqueza dele? Eu já tive. Eu falava, hoje eu não vou. Sem você não tem. Aí eu ia. Amigo de verdade. Hoje vai rolar um negócio lá, não vou hoje não, cara. Não vou, estou indo para a igreja. Se você não for, não vou. Estou indo para aí. Não tem jeito, tem que fugir. Mas ele vai ficar com raiva de mim, é melhor ele do que Deus. Está entendendo? Tem que fugir. Se você fugir, você alcança a promessa, diga aleluia. Agora tem gente que, em vez de fugir, abraça. Sabia? O sujeito está sabendo que aquilo lá é ilícito, está pecando, e ele continua. Como que você quer que Deus te abençoe? Diga, Jesus é o meu tesouro. Através de Jesus, eu vou ser rico, abençoado, em tudo que eu fizer. Então por que eu não abandono essa carne, por conta de Cristo? Por quê? Eu preciso abandonar essa carne, porque tudo vai mudar, meu irmão. Esses dias um irmão diz assim, apóstolo, eu preciso arrumar uma mulher de Deus, um bom casamento para casar. Eu falei, aonde você está procurando?
Aonde você está procurando essa mulher? Ah, porque lá na faculdade. Tá bom, então. Inteligente. Quero falar uma coisa para você. A inteligência, a beleza, sem a presença, é laço, viu? Dalila era inteligente e bonita. Sansão perdeu os olhos por causa dela. Está entendendo? Você precisa olhar a beleza de Cristo nas pessoas. Tem Cristo aí? Tem? Então eu quero. Não tem Cristo não? Então eu não quero não. Porque a Bíblia diz que não é de se admirar que até Satanás se disfarça de anjo de luz. Nem tudo que tem cara de anjo é anjo, viu? Nem tudo que é angelical é anjo, viu? Tem que ter Cristo dentro. Cristo Jesus. Amém? Entenda, a santificação vai atrair as bênçãos de Deus. Quando você se afasta do mundo de pecado, gera no mundo espiritual uma riqueza vinda do reino de Deus. Aqui é a riqueza do homem aqui, ó. Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Quem quer ser cercado aqui por Deus? Você quer ser cercado? Santifica a sua casa, a sua vida, seus negócios, seu dinheiro. Santifica teus relacionamentos e você vai ser protegido por Deus. Tá pegando não? Começa a santificar tudo para você ver. Tem lá um negócio ilícito, não quero fazer isso. Não, porque você vai ganhar. Não quero ganhar. Porque o que Deus tem para mim é muito maior do que essa mixaria desonesta aí. Tem que transicionar, irmão. A santificação vai arrastar as riquezas dos céus para você. Aí vai vir gente querendo trucidar você, mas tem uma cerca. Você viu aonde que estava Satanás? Aonde que estava Satanás? Perambulando sobre a terra, não é? Aí ele vai olhar a sua casa, seu endereço. Aí ele vai falar: ali eu não posso entrar, ali eu não posso entrar, ali eu não posso entrar, lá eu não posso entrar, naquela empresa eu não posso entrar, naquele negócio eu não posso entrar. Sabe por quê? Porque tem uma cerca lá. Entendeu? Tem uma cerca. Está todo mundo falando que seu casamento não vai virar nada, aí o anjo está lá. A cerca de Deus está lá. Aí o seu namoro é santo, não tem pecado no seu namoro, tem uma cerca de Deus lá. Todo mundo falando de você, mas tem uma cerca de Deus lá. Está entendendo não? Ah, porque você está enriquecendo. Está todo mundo falando que você está enriquecendo de forma ilícita, mas tem uma cerca de Deus lá, porque você e Deus sabem que não é verdade. Não vai acontecer nada. Aqui ele estava perambulando lá. Ah, mas você dá tudo para ele? O diabo tem que entender que quando você se santifica para Deus, ele não pode tocar em nada que é seu. Aleluia! Deus quer sentir que você quer isso para a sua vida. Porque Deus quer dar para você. Deus disse para Abraão: da minha parte é isso, 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 mas da tua parte você tem que guardar a aliança. Só isso. Quem tem uma aliança com Jesus aqui? Eu vou perguntar: quem tem uma aliança com Jesus aqui? Então preserve a sua aliança com Ele. Não peque mais. E esse mês vai ser um mês de maravilhas na sua vida. Você vai fazer um limpa. Sabe o que é um limpa? Sabe quando você entra lá naquele guarda-roupa, lá naquela despensa e vai jogando tudo para dentro de uma caixa e joga tudo fora, aquilo que não serve? Você vai fazer um limpa. Meu irmão, tem que limpar o HD, tem que limpar, tem que arrumar espaço para que Deus traga coisa nova na sua vida. Tira esses pecados velhos, esses costumes velhos. Porque vai acontecer na sua vida. Este mês será o extraordinário. Nós chegamos na reta final do ano 2024, ok? Quantos meses falta para terminar o ano, igreja? Quantos? Pois esses meses que falta,
você vai ver resultados que você ainda não viu. Porque você vai fazer um limpa. Você vai falar assim, ó, chega. Deus me chamou para santificação. Quem chegar perto de mim vai ter que receber essa luz. Eu profetizo na sua vida que a partir dessa semana, tudo aquilo que te atrai para o mal vai sumir da sua vida, vai te bloquear, vai te deletar, vai parar de te seguir nas redes sociais, vai parar de te ligar, vai parar de querer tomar café com você, vai parar de chamar você para as coisas. Aquele que é amigo, mas é inimigo escondido, ele vai sumir da tua vida. Agora, se você for lá atrás buscar, aí não vem pedir oração depois não. Porque tem gente que é assim, Deus tira, ele corre atrás. Eu não sei viver. Meu irmão, você tem que aprender a não saber viver sem Cristo.